O fazendeiro milionário surpreende bandidos com ações inesperadas e salva sua fazenda simples. Era um dia comum na fazenda São José, um lugar que parecia ter parado no tempo. Antero, um velho de 67 anos, caminhava devagar, com seu chapéu de palha que lhe dava um ar de sabedoria e nostalgia. O cheiro da terra recém-arada trazia à mente as memórias da sua amada Maria, que sempre dizia que a vida na fazenda era como um poema. Mas, naquele dia tranquilo, o destino preparava uma reviravolta que mudaria tudo. Enquanto consertava uma cerca desgastada, um carro escuro começou a se aproximar. Seu motor fazia um som áspero, desconfortável. O coração de Antero acelerou. Não era um visitante comum. Eram 4 homens com olhares furtivos e armados até os dentes. O cenário mudava rapidamente, como uma cena de filme, e o velho fazendeiro sabia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Os homens invadiram a fazenda, gritando ordens, mas Antero, um ex-instrutor de sobrevivência do exército, estava longe de ser um homem comum. Com uma agilidade surpreendente, ele se lançou em ação, usando suas habilidades e o ambiente ao seu redor. O som do aço contra a carne ecoou na fazenda, enquanto ele neutralizava 2 dos invasores, sua experiência reluzindo em cada movimento. A luta não era apenas física. Era também uma batalha interna contra as lembranças de tempos de guerra e dor. Mas ao encarar os jovens que restavam, a raiva e o medo deram lugar à compaixão. João, Carlos, Marcos e Ricardo eram apenas meninos perdidos e desesperados, como muitos que Antero havia visto nos anos de trabalho duro. Ricardo, o líder, começou a contar sua história de abandono e desespero, e as palavras cortavam o coração de Antero como uma faca. Ele viu, atrás dos rostos de bandido, o desespero e a tristeza de quem não tinha a quem recorrer. Antero fez uma escolha inesperada. Ao invés de chamar a polícia, decidiu oferecer uma segunda chance aos garotos. Ele os convidou para trabalhar na fazenda em troca de ajuda para suas famílias. E assim, a fazenda São José se transformou em um refúgio, não só para as plantações, mas para aqueles meninos. Enquanto o sol se punha, novas amizades floresciam, como flores silvestres em meio à dureza do chão. Os dias passavam, e, embora as feridas do passado não cicatrizassem facilmente, havia faíscas de esperança. A fazenda São José se tornava um lar para esses jovens que, entre lidas e risadas, começavam a enfrentar seus próprios demônios. Mas a sombra do crime ainda oprimia os corações febris de Ricardo e seus amigos. Quando, numa noite, Ricardo voltou, os olhos brilhando com uma proposta tentadora de roubo. Tudo que Antero construiu parecia balançar no fio da navalha. Ele se viu em um dilema: fidelidade a um jovem que começara a ver como um filho ou a proteção de sua nova família. A luta entre confiar e proteger o que conquistou tornava-se cada vez mais dolorosa. No dia do seu 75º aniversário, Antero olhou para o horizonte, refletindo sobre os desafios à frente. O vínculo forjado com os meninos era forte, mas a luta por dignidade e segundas chances apenas começava. Ele se perguntava: conseguiria salvar esses jovens de um destino sombrio enquanto carregava seus próprios traumas? A resposta parecia distante, como eco de uma canção que nunca se apaga. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! No dia do seu 75º aniversário, Antero olhou para o horizonte, refletindo sobre os desafios à frente. O calor do sol acariciava seu rosto, mas dentro dele, uma tempestade se formava. Ricardo, cada vez mais próximo, parecia perdido em pensamentos sombrios. Uma sombra crescente sobre o que antes era um lar. Foi então que ele ouviu um estrondo, o som de pneus cantando e um motor roncando. O coração de Antero disparou. Não era apenas um carro, era o mesmo modelo escuro que ameaçara sua paz anos atrás. A tensão no ar se intensificou. Ele mal teve tempo de reagir quando a porta da casa foi arrebentada com violência. O estalo ecoou como um tiro. 2 homens armados entraram, ambos com máscaras. Sem pensar, Antero saltou na frente de Ricardo, o instinto de proteção que pulsava em suas veias. "Fiquem atrás de mim!" gritou ele, lembrando dos dias no exército. O grupo de jovens na fazenda, incluindo João, Carlos e Marcos, se encolheu, confusos e assustados. Os homens começaram a gritar, exigindo dinheiro. Vocês não sabem com quem estão lidando. Era Ricardo, os olhos ardendo, um brilho estranho que não remetia à vulnerabilidade de um jovem em busca de redenção. Ricardo? Antero olhou, perplexo. O menino, que ele tanto desejava proteger, agora parecia estar em um lado que ele nunca imaginou. Você conhece eles? A pergunta tremia na boca do velho. O jovem hesitou, mas logo a verdade escorreu como resíduos amargos. Eles são da minha antiga gangue. Os olhos de Ricardo brilharam com um misto de orgulho e desespero. Eu não pude evitar. Eles precisam de mim de volta. Cada palavra era uma punhalada. Antero sentiu seu mundo desmoronar. Ele não estava apenas lidando com a possibilidade de perder os meninos. Agora ele estava a ponto de perder o próprio Ricardo, que ele considerava como um filho. Os invasores, percebendo a hesitação de Ricardo, riram desdenhosamente. "Olha só, garoto, é hora de decidir. Você ainda é um deles ou o quê?" O tom de Ricardo mudou, revelando um nervosismo que não passava despercebido. Antero sentiu um nó na garganta. No auge do caos, ele viu as bandeiras da lealdade tremularem. A vida do jovem estava pendurada num fio. E seu destino agora estava ligado a escolhas que ele precisava fazer. Enquanto isso, o grupo de jovens olhava, sem saber o que pensar ou fazer. Antero, com suas mãos tremendo, sabia que precisava agir. Mas como você salva alguém que já escolheu o lado errado? Então, tudo começou a mudar. A atmosfera estava carregada. Tudo entre eles era confusão, dor e um clima denso de traição. Você não entende. Eles vão acabar comigo se eu não voltar. Ricardo gritou, os olhos cheios de lágrimas. E naquele momento, Antero percebeu que o verdadeiro inimigo não eram os homens armados, mas a sombra de um passado que Ricardo não conseguia deixar para trás.
Com uma coragem que fazia seu coração disparar, Antero se aproximou. Ricardo, nós somos uma família! Os... Acredite em mim, mas a conexão parecia distante. O olhar do jovem já estava voltado para as promessas vazias de poder e lealdade da gangue. E num instante cruel, as escolhas se cristalizaram. Alternativas se tornaram impossíveis. O que viria a seguir seria uma luta não apenas pela fazenda, mas pela alma de Ricardo. No meio desse turbilhão, o relógio marcava um novo tempo. E Antero sabia que cada segundo contaminará um futuro que ele já não poderia prever. O impacto daquele momento devastador sedimentou uma verdade inegável. A verdadeira batalha estava apenas começando. E as segundas chances nem sempre vinham sem um preço. O eco da escolha de Ricardo reverberava, e Antero se perguntava se ainda havia esperança. Ou se tudo o que amava estava prestes a se desintegrar sob o peso do passado. A atmosfera estava carregada. Tudo entre eles era confusão, dor e um clima denso de traição. Você não entende! Eles vão acabar comigo se eu não voltar! Ricardo gritou, os olhos cheios. Que lágrimas! E naquele momento, Antero percebeu que o verdadeiro inimigo não eram os homens armados, mas a sombra de um passado que Ricardo não conseguia deixar para trás. Com uma coragem que fazia seu coração disparar, Antero se aproximou. Ricardo, nós somos uma família. Acredite em mim. Mas a conexão parecia distante. O olhar do jovem já estava voltado para as promessas vazias de poder e lealdade da gangue. E num instante cruel, as escolhas se cristalizaram. O ambiente vibrava com a tensão. De repente, um clarão encheu a sala. O som de um disparo ecoou e tudo congelou. Antero virou a cabeça, os olhos arregalados. O balaço não vinha dos invasores, mas de um dos meninos do grupo. João, que sempre fora o mais tímido, segurava uma arma com a mão trêmula. A expressão em seu rosto era uma mistura de medo e determinação. Desculpa, Antero! João gritou com a voz tremendo. Eu não consigo mais! Eu não quero essa vida! A arma balançava, mas não era apenas uma arma qualquer. Algo naquele objeto era familiar e aterrorizante. Antero devorou a cena, e todos na sala sentiram o peso da revelação. O tempo pareceu parar. De um segundo para outro, Antero lembrou-se do que nunca quis lembrar. Ele não só treinara Ricardo após a gangue. Ele havia tirado João da rua. Mas o garoto não era apenas um amigo. João sempre fora o irmão de Ricardo. O garoto que Antero prometeu proteger se tornara um prisioneiro de uma lealdade quebrada. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de maneira cruel. João, não faça isso! Antero gritou, tentando alcançar o garoto. Mas antes que pudesse fazer mais, Ricardo se lançou em direção a ele, num ato de desespero. João, me dê isso! A luta entre Ricardo e seu irmão era palpável, uma batalha frenética. Senhor e boy nunca haviam tido uma separação tão violenta. As vozes ainda soavam altas quando o chão tremeu. Um barulho vindo de fora interrompeu a cena. Outro carro negro, desta vez mais barulhento e ameaçador, estacionou. Era um veículo maior, claramente de alguém importante. O coração de Antero afundou. Ele sabia que aquelas ruas estavam cheias de gangues e inimigos antigos. Havia algo maior ali.
Algo que parecia predador. Os invasores dentro da casa trocaram olhares preocupados. Precisamos ir! Um deles gritou, mas a tensão estava longe de ser resolvida. O tiroteio fora de controle clamava por atenção. Antero, sem pensar, avançou, empurrando Ricardo e João para perto. Mas agora ele estava no meio de uma guerra que ele não poderia ter previsto. A cena se desenrolava como um pesadelo, e o que parecia ser uma simples tentativa de assalto se transformou numa batalha de lealdades. Enquanto o eco do confronto se intensificava, uma nova sombra surgiu na porta. Era a mãe de Ricardo e João, Maria, uma mulher que por anos havia tentado encontrar eles. Antero ficou sem palavras. Eu vim buscar vocês! Ela gritou a voz embargada. E todos na sala sentiram o golpe do reconhecimento. Maria não era apenas a mulher que parecia perdida. Ela era o coração da história. Os meninos olhavam para ela, a expressão de alívio e confusão misturando-se em seus rostos. Mas a revelação mais impactante ainda estava por vir. Eu sei tudo, meninos! Maria sussurrou, seus olhos fixos em Antero, a dor clara em sua voz. Sobre a fazenda, sobre o que aconteceu, sobre o motivo pelo qual seu pai nunca voltou. Um calor gelado percorreu a espinha de Antero ao ouvir aquelas palavras. Uma história de dor e traição que ligava todos, que ameaçava expor segredos que poderiam destruir tudo o que tentara construir. A tensão estava no auge e as escolhas estavam penduradas em um fio. O olhar de Maria penetrava em cada um deles, pronta para explodir a verdade que poderia mudar tudo. Antero sabia que nada seria como antes. A família que ele pensou que havia criado estava prestes a se despedaçar diante de seus olhos. E no meio do caos, ele se perguntou: havia tempo para salvá-los? A verdadeira batalha acabara de começar. A atmosfera estava carregada. Todos na sala estavam em choque. A presença de Maria trouxe à tona um turbilhão de sentimentos. Antero sentiu um nó na garganta ao perceber o impacto das palavras dela. Sobre o que, Maria? A voz dele mal saiu, sufocada pela ansiedade. A expressão de Maria era intensa e triste. Sobre vocês, meninos. E o que aconteceu com seus pais? Eu tinha que contar antes que fosse tarde demais. Os invasores hesitaram, trocando olhares preocupados. Antero sabia que o tempo corria e a tensão era palpável, até que João, ainda com a arma em mãos, balançou a cabeça, confuso. O que você quer dizer com isso, mãe? A inocência do garoto concretizava-se em perguntas mais profundas. Eu fui forçada a deixar vocês. Vocês não sabem que... A voz de Maria falhou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ah, senhora! Eu, domínio, mão, sou pitudo, mãe. Antero está aí. Mão, sou pitudo, bravão. Vocês não sabem o verdadeiro motivo porque o pai de vocês nunca voltou para casa. Os olhos de Ricardo brilharam. O que aconteceu com ele? Ele parecia retomar um pedaço de esperança. Antero segurou a respiração, pressentindo que algo devastador estava prestes a ser. E o revelado. Ele foi assassinado, Ricardo. O grito de Maria cortou como uma faca. E se aquela revelação não fosse suficiente, ela continuou. Mas não foi por quem vocês pensam.
Foi pela gangue a qual você estava se juntando. A sala se encheu de um silêncio ensurdecedor. Antero sentiu a raiva e a dor se misturarem dentro dele. Como uma sombra que se arrastava, as revelações estavam ali prestes a devorar a todos. Ricardo, paralisado, não sabia o que dizer. João, por outro lado, olhava para a mãe com uma mistura de medo e raiva. Você sabia e não nos contou? Eu fazia o que podia. Tentei proteger vocês. O pai de vocês, ele era um homem bom, mas se meteu com as pessoas erradas. E agora vocês também estão à beira de um abismo. Maria exclamou, a voz falhando. Um dos invasores, percebendo que a situação estava fugindo do controle, deu um passo à frente, segurando uma arma com firmeza. Chega de drama! Isso não é nossa luta! Mas as palavras dele se perderam no caos emocional que tomava conta da sala. Foi quando um clarão iluminou tudo. Um tiro. O som ecoou e o olhar de todos se voltou para João. A arma em sua mão disparou sem querer. Ele não tinha controle. O tiro atingiu um dos homens armados, levando-o ao chão. O grito de dor causou um frenesi. As coisas saíram do controle rapidamente. Antero viu o corpo do invasor cair e imediatamente percebeu que a última linha entre a sobrevivência e o assassinato tinha se quebrado. Ele tentou voltar a controlar a situação, mas agora tudo estava desmoronando. O outro invasor abriu fogo em resposta, fazendo todos se jogarem ao chão. Saiam daqui ou vão se arrepender! Ele gritou, infundido de fúria e desespero. Mas então, à medida que o caos se desenrolava, algo muito mais chocante aconteceu. Do veículo maior que havia chegado, uma figura emergiu. Uma mulher vestida de preto, com um olhar feroz. Ao ver o que acontecia, ela levantou a mão e fez um sinal. Silêncio. Todos congelaram. Chega! Não atirem! A voz dela era poderosa e o que fez a atmosfera mudar novamente. Antero sentiu o peso da surpresa. Reconheceu aquele rosto. Cris? A mulher era a antiga namorada de Antero, desaparecida há anos. Eles tinham um passado doloroso e ela tinha ligações profundas com as gangues da cidade. Ele nunca imaginou que ela estava viva, muito menos ali. Os meninos olhavam para ela, inebriados pela revelação. A verdade era que o passado de Antero não era apenas seu, mas um labirinto que agora envolvia todos eles. O desfecho daquele dia aterrador se tornava mais complexo. Agora, ele não apenas lutava por sua fazenda, mas por sua história que ameaçava desabar. Você não pode estar aqui, Antero murmurou, seu mundo virando de cabeça para baixo. As sombras do que havia sido agora se tornavam os fantasmas do presente. Com isso, todos os relacionamentos estavam prestes a ser redefinidos. A pergunta que coava na mente de Antero era: o que Cris desejava? E mais importante, qual seria o custo da verdade? O caos tomou conta da fazenda, misturando passado e presente em um mar de incertezas. Antero, Ricardo, João e até mesmo Maria estavam prestes a enfrentar uma tempestade de revelações que mudaria o rumo de suas vidas para sempre. A verdadeira batalha, que parecia se intensificar ainda mais, estava apenas começando. A atmosfera estava carregada. Todos na sala estavam em choque. A presença de Maria trouxe à tona um turbilhão de sentimentos. Antero sentiu um nó na garganta ao perceber o impacto das palavras dela. Sobre o que, Maria? A voz dele mal saiu, sufocada pela ansiedade.
A expressão de Maria era intensa e triste. Sobre vocês, meninos, e o que aconteceu com seus pais, eu tinha que contar antes que fosse tarde demais. Os invasores hesitaram, trocando olhares preocupados. Antero sabia que o tempo corria e a tensão era palpável, até que João, ainda com a arma em mãos, balançou a cabeça, confuso. O que você quer dizer com isso, mãe? A inocência do garoto concretizava-se em perguntas mais profundas. Eu fui forçada a deixar vocês. Vocês não sabem que... A voz de Maria falhou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vocês não sabem o verdadeiro motivo por que o pai de vocês nunca voltou para casa. Os olhos de Ricardo brilharam. O que aconteceu com ele? Ele parecia retomar um pedaço de esperança. Antero segurou a respiração, pressentindo que algo devastador estava prestes a ser revelado. Ele foi assassinado, Ricardo. O grito de Maria cortou como uma faca. E se aquela revelação não fosse suficiente, ela continuou. Mas não foi por quem vocês pensam, foi pela gangue a qual você estava se juntando. A sala se encheu de um silêncio ensurdecedor. Antero sentiu a raiva e a dor se misturarem dentro dele, como uma sombra que se arrastava. As revelações estavam ali, prestes a devorar a todos. Ricardo, paralisado, não sabia o que dizer. João, por outro lado, olhava para a mãe com uma mistura de medo e raiva. Você sabia e não nos contou? Eu fazia o que podia, tentei proteger vocês. O pai de vocês! Ele era um homem bom, mas se meteu com as pessoas erradas. E agora vocês também estão à beira de um abismo. Maria exclamou, a voz falhando. Um dos invasores, percebendo que a situação estava fugindo do controle, deu um passo à frente, segurando uma arma com firmeza. Chega de drama! Isso não é nossa luta! Mas as palavras dele se perderam no caos emocional que tomava conta da sala. Foi quando um clarão iluminou tudo. Um tiro. O som ecoou. E o olhar de todos se voltou para João. A arma em sua mão disparou sem querer. Ele não tinha controle. O tiro atingiu um dos homens armados, levando-o ao chão. O grito de dor causou um frenesi. As coisas saíram do controle rapidamente. Antero viu o corpo do invasor cair e imediatamente percebeu que a última linha entre a sobrevivência e o assassinato tinha se quebrado. Ele tentou voltar a controlar a situação, mas agora tudo estava desmoronando. O outro invasor abriu fogo em resposta, fazendo todos se jogarem ao chão. Saiam daqui ou vão se arrepender! Ele gritou, infundido de fúria e desespero. Mas então, à medida que o caos se desenrolava, algo muito mais chocante aconteceu. Do veículo maior que havia chegado, uma figura emergiu. Uma mulher vestida de preto, com um olhar feroz. Ao ver o que acontecia, ela levantou a mão e fez um sinal. Silêncio! Todos congelaram. Chega! Não atirem! A voz dela era poderosa. E o que fez a atmosfera mudar novamente? Antero sentiu o peso da surpresa. Ele reconheceu aquele rosto. Cris! A mulher era a antiga namorada de Antero, desaparecida há anos. Eles tinham um passado doloroso e ela tinha ligações profundas com as gangues da cidade. Ele nunca imaginou que ela estava viva, muito menos ali. Os meninos olhavam para ela, inebriados pela revelação. A verdade era que o passado de Antero não era apenas seu, mas um labirinto que agora envolvia todos eles. O desfecho daquele dia aterrador se tornava mais complexo.
Agora, ele não apenas lutava por sua fazenda, mas por sua história que ameaçava desabar. Você não pode estar aqui, Antero murmurou, seu mundo virando de cabeça para baixo, às sombras do que havia sido. Agora se tornavam os fantasmas do presente. Com isso, todos os relacionamentos estavam prestes a ser redefinidos. A pergunta que ecoava na mente de Antero era: o que Chris desejava? E mais importante, qual seria o custo da verdade? Mas antes que alguém pudesse digerir a nova realidade, algo ainda mais devastador ocorreu. Os invasores, percebendo a intimidação de todos, começaram a rir. Um riso sarcástico e cruel que estourou a tensão que ainda existia. Vocês acham que isso é só um jogo? Estão prestes a descobrir uma verdade que vai além do que podem imaginar. Os olhos de Antero se arregalaram. O que você quer dizer com isso? A voz dele saiu rouca, uma mistura de medo e desespero. Ah, Antero, você sempre foi tão ingênuo. O invasor sorriu, um sorriso de quem tinha o controle da situação. Chris veio aqui para cumprir o acordo. Um acordo que você não conhece. Você perdeu muito mais do que achou que tinha ganhado. A sala estava em silêncio. A revelação batia como um soco no estômago e Antero sentiu as pernas fraquejarem. O que Chris tinha a ver com tudo aquilo? Qual era o acordo que ela fizera? Todos os rostos na sala refletiram a mesma pergunta. Então, nesse momento, toda a estrutura da história que Antero acreditava conhecer começou a desmoronar. Ele não sabia em quem confiar. Como se isso não bastasse, uma nova figura irrompeu na cena. Um homem robusto, de uma presença imponente, que se aproximou lentamente, com um tom confiante. Chris, hora de revelar a verdade. Antero sentiu a respiração prender. O homem parou ao lado dela. Chris olhou para Antero e um olhar de dor e culpa passou entre eles. Eu nunca queria que você soubesse assim. O som de mais um disparo ecoou. E antes que Antero pudesse entender o que estava acontecendo, tudo escureceu. O impacto estava prestes a mudar o jogo de uma forma que ninguém podia prever. Era um momento de pura incerteza, e Antero se perguntou se ainda havia esperança, ou se tudo o que amava estava prestes a se desintegrar sob o peso do passado. O impacto do tiro reverberou pelo ar pesado da sala. Antero, paralisado, mal conseguia processar o que havia acontecido. O invasor no chão, um corpo inerte, era a ponta de um iceberg. O olhar atônito de todos se prendeu no que estava por vir, como se o tempo tivesse parado. A mulher ao lado de Chris, aquele homem imponente, fez um movimento à frente. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir, ela disse, seu tom desafiador cortando o silêncio. Antero lembrou-se de quem era, uma séria peça do seu passado. Diretora de uma gangue rival. Sempre cercada por mistérios e sombras. O coração dele disparou. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguiu articular as palavras. Ah, Antero, você sempre tão ingênuo. Ela respondeu, com um sorriso que parecia mais um aviso. Chris veio aqui por um acordo. Um acordo que você não conhece. Uma batedeira de emoções turbilhonou dentro de Antero. O que Chris havia feito? Que tipo de acordo? O peso dessa revelação parecia quase insuportável. Era como se uma camada de realidade estivesse sendo arrancada, expondo algo profundo e cruel que ele não queria ver.
Ela não é só a sua ex, o homem disse, apontando para Chris. Ela é parte desse mundo. E você, seu paladino, não tem ideia da guerra que está se formando. Ele se virou para os meninos, especialmente para João e Ricardo. Vocês realmente acham que a fazenda é um refúgio? Pensem de novo. Vocês estão no meio de um jogo muito maior. Os meninos estavam travados, os rostos pálidos enquanto os verdadeiros significados começavam a fluir. Mãe! Que você fez? Ricardo questionou, a voz tremendo de incerteza. Eu não pude contar, não a vocês. Chris respondeu, um misto de culpa e desespero nos olhos. Mas a verdade é que seu pai não foi assassinado apenas por estar no lugar errado. Ele conhecia segredos, segredos que muitos querem enterrar, gritou o homem. E se você voltar à gangue, Ricardo, você pode ser o único capaz de recuperar aqueles segredos, a menos que alguém já tenha feito isso por você. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O que você quer dizer com isso? Ele olhou desesperadamente para Antero, buscando respostas que não existiam. Foi então que outro barulho ecoou na sala. Não era um tiro, mas um rugido distante, como um motor potente se aproximando. A ansiedade cresceu. A tensão se tornava palpável. Os invasores começaram a se mover, mas antes que pudessem reagir, Chris gritou: "Calem-se! Esperem!" O diálogo se interrompeu como se o tempo houvesse congelado. A mulher ao lado de Chris olhou para o interior da casa e gritou: "É hora de jogarmos todas as cartas na mesa!" E sem aviso, ela disparou uma outra arma, mas não na direção de ninguém presente. Ao contrário, direcionou a bala para algo atrás deles. O estrondo do disparo causou uma explosão de poeira e pedaços de parede na sala. O que estava por vir se desdobrou em um espetáculo aterrador. No lugar onde a bala encontrou seu alvo, uma porta secreta se abriu com força, revelando um corredor escondido que parecia levar ao coração sombrio da fazenda. Todos na sala ficou atônitos. A possibilidade de que a casa escondesse um mundo subterrâneo mudava tudo novamente. Vocês precisam ver isso. Ela gritou novamente, agora cheia de um frenesi que fazia a pele de Antero arrepiar. Vão ser obrigados a entrar. A verdade está lá dentro. E nesse momento, tudo mudou. O que parecia ser uma simples disputa por proteção se tornara uma conexão com segredos obscuros. Antero olhou ao redor, observando os rostos dos jovens que ele tentava salvar. A confusão e o medo estampados em cada um deles. A batalha não era só pela fazenda. Era pela verdade. Um passado que ele pensou estar enterrado, que agora voltava para assombrá-lo. Mas antes que alguém pudesse se mover, uma chamada estrondosa ecoou de fora. Polícia, saia do lugar ou vamos invadir. A adrenalina subiu novamente e Antero sentiu um nó na garganta. O que eles iriam fazer agora? A verdade estava à espreita e os dilemas se acumulavam. As vidas de todos estavam prestes a ser irrevogavelmente alteradas. E a pergunta no ar era simples e aterradora: quem iria sair vivo desse confronto? O impacto do tiro reverberou pelo ar pesado da sala. Antero, paralisado, mal conseguia processar o que havia acontecido. O invasor no chão, um corpo inerte, era apenas a primeira das consequências que se desenrolavam diante deles. O olhar atônito de todos se prendeu ao que estava por vir.
como se o tempo tivesse parado. Chris, ainda ao lado do homem imponente, olhou para o corpo morto e seu rosto se contorceu em uma expressão de dor. "O que você fez, João?" Ela quase sussurrou, o peso das palavras se espalhando pela sala. O garoto, com a arma encolhida, parecia pequeno e perdido, enquanto a tensão aumentava. "Eu não sabia! Eu só queria proteger vocês!" João gritou. A voz embargada e desesperada. A confusão dominou o ambiente. Ao mesmo tempo, o outro invasor se inclinou para trás, recuando um pouco, fumando a raiva, enquanto o ruído do motor ecoava mais alto de fora. "É só uma questão de tempo. Até a polícia entrar aqui." Um dos invasores rosnou, seus olhos inquietos. "Tirem-se do meu caminho, ou todos vão pagar." Maria, que até então estava chocada, agora deu um passo à frente. "Vocês não precisam fazer isso. Podemos negociar." Sua voz estava firme, mas o medo dançava em seus olhos. Mas antes que alguém pudesse se manifestar, o homem robusto novamente falou. "Estão todos prestes a descobrir a verdade. Mas isso não será de graça." Ele virou-se para a porta secreta e, com um gesto enigmático, fez sinal para que todos olhassem. A verdade sobre o que a fazenda realmente esconde. Nesse instante, outro barulho ecoou do lado de fora. Era a sirene da polícia. O som reverberou no coração de Antero, como se o tempo estivesse se esgotando. Ele olhou para os meninos e viu o medo e a confusão nos rostos deles. E entre tudo isso, uma realização cortou como uma lâmina. As palavras de Chris não eram apenas sobre um acordo, mas sobre algo mais profundo. "Chris, que acordo era esse?" Antero perguntou quase em um sussurro. Ele precisava saber. Não havia mais tempo. Chris olhou em seus olhos, e a dor que havia nascido há tanto tempo agora voltava com força. "Antero, eu contei para eles que você não era apenas um fazendeiro. Você tinha segredos, estava envolvido em coisas que eles não deveriam saber. A gangue do meu pai, Antero, eles sabiam o que você fez. O mundo pareceu girar." "O meu pai?" Antero gaguejou, cada palavra um peso mais pesado que o anterior. "Você está dizendo que o seu pai fez parte disso?" Ela acenou com a cabeça, soluçando. "Sim, ele estava, e tudo se conecta. Você se afastou, mas não pode escapar do que você fez. O seu passado vem atrás de você, Antero, e agora eles vêm atrás de mim e das crianças." As revelações eram como balas. Os meninos olhavam para Antero, esperando uma resposta que ele não tinha. Eu não sabia." Nesse momento, a verdadeira energia do ambiente mudou. O homem forte que tinha estado em segundo plano fez um gesto e o chão começou a tremer. "Segredos, Antero, sempre voltam para assombrar. E se você não se juntar a eles, a fazenda não vai ser a única coisa perdida." Fez um gesto para a porta secreta se abrir mais. "Entrem, se tiverem coragem. A verdade está lá dentro, mas não vai ser fácil escutá-la." Soltou uma risada sombria que ecoou em toda a sala. A tensão atingiu seu ápice. "Apenas uma escolha." Ele continuou. "Entre a verdade e a dor cada vez maior. Porque você pode perder tudo." Antero olhou para os meninos, o nó na garganta se apertando com cada segundo que passava. Ele sabia que não tinha mais tempo. As sirenes estavam se aproximando e cada decisão poderia significar vida ou morte. E dentro daquela máquina de revelações, a única pergunta que restou foi: qual era o preço verdadeiro de conhecer a verdade? Os pássaros cantavam com um eco sombrio à distância, enquanto a pressão aumentava.
E a sobrevivência se tornava uma questão de cada escolha a partir dali. E ao olhar para o corredor que se abria, Antero percebeu que poderia perder a batalha antes mesmo de entrar na guerra. A verdadeira luta pela fazenda e por suas almas estava apenas começando. A tensão estava no auge. O homem imponente havia acabado de revelar que tudo estava conectado aos segredos que Antero havia tentado enterrar. Os meninos olhavam, nervosos, buscando entendimento em meio ao caos. Antero sentiu o coração acelerar, sua mente correndo com perguntas sem resposta. O que mais ele não sabia? Quando o homem fez menção de entrar, algo na voz de Chris mudou. Era um sussurro quase imperceptível, mas carregado de uma urgência que pulava do fundo de sua alma. Você não pode confiar neles, Antero. Mas antes que pudesse explicar, a porta secreta se abriu completamente, revelando um corredor escuro que parecia ter saído de um pesadelo. Com a sirene da polícia ao fundo, todas as palavras pareciam pesadas demais. Antero hesitou, e esse momento de dúvida foi tudo o que os invasores precisaram. Entramos ou não, meu caro? Um dos homens riu, apontando a arma para o grupo. O tempo está acabando! Foi então que o chão começou a tremer de novo. Não por causa de um tremor na terra, mas porque uma explosão em algum lugar da fazenda atingiu. A janela ao fundo estilhaçou-se. Uma nuvem de fumaça invadiu o espaço. E o caos começou de novo. O mundo parecia girar. E tudo estava prestes a ser consumido por aquela tempestade. No meio da confusão, ele notou um brilho. Era a arma que João havia deixado. Antes que pudesse pensar, ele a agarrou. Fiquem atrás de mim! Ele se posicionou, mas no fundo devia ficar quieto para sempre. Uma voz sussurrava que tudo estava muito diferente do que aparentava ser. E no calor daquele momento caótico, uma sombra emergiu da fumaça. Era um corpo. Um homem gritou, e o tempo pareceu parar. Não, pai! A expressão dela se retorceu em pura angústia. O homem atirado no chão era ninguém menos que o pai dela, um velho conhecido daquela vida clandestina. Antero ficou chocado, sua respiração presa. O que aconteceu? Ele mal conseguiu pronunciar as palavras. A ligação entre eles se fazia mais drástica. Ele tentou ajudar. Chris chorou, colapsando ao lado do corpo. Ele sabia de tudo. Ele fez um acordo com a gangue para proteger vocês. Ricardo olhou para Antero, a confusão se transformando em raiva. Então tudo isso foi por causa da sua lealdade? Ele não conseguia lidar com a revelação. Você mentiu para nós. Mas Chris continuou, a voz borbolejando de dor. Ele quis proteger todos nós. Esta fazenda é mais do que você imagina. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. O passado estava mais vivo do que nunca. O homem que se aproximava dos meninos fez um movimento brusco. Chega, agora que a verdade veio à tona, é hora de decidir. O que você vai escolher, Antero? A pressão aumentava e a cena se tornava mais uma luta entre o bem e o mal, a verdade e a traição. O som das sirenes estava mais próximo. Antero sentiu um nó na garganta. A honestidade de Chris, a traição do pai, tudo o que ele conhecia estava em perigo. Mas a pergunta que pairava no ar era: quem realmente era seu aliado?
Um frio percorreu a espinha de Antero quando ele percebeu a verdade. O pai de Chris não havia apenas ajudado. Ele também era parte da gangue. Ele tinha jogado um jogo duplo o tempo todo. O que significava isso para Antero, para os meninos, para a fazenda que tanto amava? As luzes da polícia começaram a se acender, refletindo na fumaça e criando um espetáculo de sombras que dançavam na parede. A linha entre amigo e inimigo estava indelevelmente borrada. E, enquanto o tempo corria e as escolhas se empilhavam, Antero sabia que a luta pela verdade estava longe de acabar. O que viria a seguir seria uma tempestade ainda maior. E ele precisaria decidir de que lado realmente estava. A tensão estava no auge. O homem imponente havia acabado de revelar que tudo estava conectado a segredos que Antero havia tentado enterrar. Os meninos olhavam nervosos, buscando entendimento em meio ao caos. Antero sentia o coração acelerar, sua mente correndo com perguntas sem resposta. O que mais ele não sabia? Chris, puxando o ar, parecia prestes a desmoronar diante de todos. Antero, precisamos sair daqui agora! Mas a voz dela estava embargada e ela olhava para o pai caído no chão com uma mistura de desespero e raiva. A sala estava cheia de fumaça e o cheiro da pólvora queimava suas narinas, misturado ao terror do momento. O homem que havia se apresentado como aliado estava agora atrás dela, os olhos brilhando com uma satisfação sombria. É assim que os segredos funcionam, Antero. Quando a verdade sai à luz, eles acabam arrastando quem está por perto. Ele começou a rir, o riso cruel que ecoou naquelas paredes já enfraquecidas pela tensão. Você sabia de tudo! Ricardo explodiu, avançando um passo, o rosto em chamas. Você nunca foi sincero conosco. Falou de segunda chance. E agora estamos presos aqui. Antes que Antero pudesse pensar em mais algo, um barulho ensurdecedor sacudiu a fazenda. O chão tremeu sob os pés deles e a porta principal estremeceu antes que se abrisse com um golpe violento. Era a polícia. Um grupo de agentes armados invadiu o local, gritando ordens e apontando armas. A confusão se estabeleceu e o caos tomou conta novamente. Antero tentou se posicionar entre os meninos e as armas, seu instinto de proteção pulsando forte. Mas a cena ficou muito mais complicada. O homem, que havia se revelado astuto, virou-se rapidamente e a confusão tomou conta. O que você fará agora, Antero? Escolher o lado certo pode te custar muito. Chris agarrou o braço de Antero, seu olhar fixo no rosto do pai morto, e disse: precisamos sair e explicar. Eles não podem nos prender por nada disso. Mas a violência e o medo em seus olhos diziam o contrário. Então, no centro de toda aquela loucura, algo inesperado aconteceu. Um grito gutural cortou o ar e todos se viraram para ver o que estava acontecendo. O invasor que havia sido atingido estava de pé, balançando, e em suas mãos ele não estava só segurando uma arma. Tinha algo mais, um dispositivo cintilante que todos começaram a reconhecer como explosivo. Eu vou acabar com isso tudo! Ele gritou, o desespero transformando-se em fúria. O tempo pareceu parar enquanto todos se congelavam, absorvendo o que significava aquilo. O homem ao lado de Chris se virou rapidamente, seu olhar ladeado por um medo genuíno. Não, pare! A voz de Chris rompeu o silêncio. Mas era tarde demais. A adrenalina corria e a sala se tornava um mar de movimentos.
Os meninos se jogaram ao chão, enquanto Antero se lançou em direção ao invasor, numa tentativa desesperada de desarmá-lo. O impacto foi avassalador. Ele sentiu a força do corpo do homem e uma onda de calor explodindo. Ouvindo a batida surda, ouvindo eco nas paredes da fazenda. E foi nesse momento que a verdade mais sombria veio à tona. O silêncio foi substituído por gritos. A combinação de dor e pânico envolveu a todos. Quando a poeira assentou, o corpo do invasor caído estava lá, mas não havia explosão. Era uma armadilha. O estalo que ressoava era uma arma pronta para detonar quando aqueles que estavam próximos se aproximassem. E a realidade se desfez em pedaços. Antero ficou paralisado, enquanto cada um processava o que havia acontecido. As sirenes da polícia se tornaram abafadas diante do choque de tudo. Mas a pergunta que pairava era: alguém realmente tinha conseguido sair daquilo? Ou a fazenda se tornara uma armadilha mortal? E o mais importante, quem eram realmente os amigos naquelas horas tão sombrias? Ali, em meio ao pesado silêncio e fragmentos de uma verdade brutal, Antero sentiu que a única coisa que ainda lhe restava era uma triste incerteza. O que mais havia escondido em seu passado? E quem poderia realmente confiar? Cada revelação trazia consigo novas perguntas. A tensão se intensificando, enquanto todos se preparavam para a próxima escolha fatídica, sem saber que ainda havia mais para descobrir. A tensão na sala era palpável. Antero sabia que o tempo estava se esgotando. O corpo do invasor estendido no chão era um lembrete cruel de que a calma nunca durava. Chris, com lágrimas nos olhos, se levantou, os músculos tensos. "Temos que ir! Agora!" Ela gritou, mas o peso da dor a mantinha presa. Ricardo e João estavam paralisados, o medo estampado em seus rostos. "E se a polícia entrar?" perguntou João, a voz tremendo. Antero respirou fundo. Não era só isso. Havia muito mais em jogo. Uma verdade sombria iria se revelar e afetar todos ali. Com um movimento rápido, Antero pegou a arma e a posicionou. "Fiquem atrás de mim!" Ele sentiu a adrenalina pulsando, mas sua mente já estava lenta. O olhar de Chris o atravessou como uma flecha. "Antero! O que você vai fazer? Você não pode se pôr em risco!" O homem imponente deu um passo à frente, rindo de uma maneira sarcástica. "Já ouviram falar de lealdade, não? Essa fazenda não é o que parece." Sua voz carregava um tom de aviso, e numa fração de segundos, tudo começou a desmoronar. Um temor percorreu a estrutura da casa. O som das sirenes da polícia se aproximava rapidamente. Os meninos começaram a se mover, mas Antero sabia que haviam chegado em um ponto sem retorno. Era agora ou nunca. "Chris, prometa que protegerá os meninos", Antero disse, sua voz firme. Ela assentiu, mas havia um lampejo de dúvida em seus olhos. "Você precisa confiar em mim." Foi quando o chão sob seus pés estremeceu mais uma vez. A porta secreta se abriu com um estrondo. O corredor escuro que se estendia à frente era uma prova de que o passado os estava chamando para dentro. "Temos que ir por aqui!" Antero gritou, forçando-se a entrar, puxando os meninos junto. Enquanto entravam, a verdade começou a se agrupar em suas mentes, cada um carregando pedaços de dor, arrependimento e esperança.
Ao passar pelo corredor, vislumbres de uma história compartilhada afloraram. Eco de risadas, sussurros de segredos guardados, a sensação de que uma escolha errada poderia consumir tudo. Saíram do corredor e se depararam com um espaço amplo, escuro e cheio de caixas. A luz fraquejou, quase a deixar todos nas sombras. Isto é o que seu pai queria proteger, Chris! Antero disse, sua voz ressoando nas paredes. Uma vida que nunca deveria ter sido misturada a isso. Mas antes que mais poderiam discutir, o som de passos pesados ecoou atrás deles. Eles se viraram e o homem imponente apareceu na entrada do corredor, uma expressão de raiva em seu rosto. Vocês não vão escapar assim, Antero! Vamos! Antero gritou, empurrando os meninos adiante. O grupo começou a correr, o coração pulsando na garganta. Enquanto avançavam, ouvem o grito desesperado de Chris. Parem! Não! Isso é um erro! Mas Antero sabia. Sua única chance de sobrevivência era seguir em frente. A verdade estava bem ali, à sua frente, e ele lutaria por ela. Chegaram a uma saída, e enquanto passavam pela porta, a luz externa invadiu o espaço, oferecendo um breve momento de alívio. No entanto, quando estavam prestes a sair, a voz do homem os interrompeu novamente. Até logo, Antero! A verdade nunca ficará oculta por muito tempo. E com essa frase, ele desapareceu na escuridão, deixando um rastro de incerteza. Os meninos estavam ao seu lado, ainda em choque. Mas, ao olhar para eles, Antero percebeu que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Nós somos uma família! Ele declarou com paixão e força. A determinação cresceu no peito de cada um. E ao sair para a luz, sentiram a esperança renascer. Enquanto caminhavam para longe da fazenda, Antero se virou e viu as sombras se alongando atrás deles. Mas agora ele estava pronto para enfrentar o que viria. O que quer que o futuro guardasse, ele sabia que juntos eles encontrariam o caminho. E então, na suavidade do amanhecer, a primeira luz do dia surgiu no horizonte. Uma nova vida, cheia de incertezas, mas com possibilidades. E a história deles estava longe de acabar. E aí, você já se inscreveu no canal? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo.